Então, bom dia. Cá estamos mais uma vez para meditarmos juntos, ainda que à distância uns dos outros, sobre a Palavra de Deus. Hoje eu gostava de falar acerca da alternativa nos momentos bons e momentos maus da nossa vida. Às vezes temos fases em que tudo está bem e fases em que tudo está mal. Parece que Deus se esqueceu de nós. Algumas pessoas questionam-se mesmo se Deus existe. Em tempos como os que vivemos hoje, não é difícil ouvirmos este tipo de comentários. Eu gostava que nós prestássemos atenção a uma história que eu li há pouco tempo e que, de alguma maneira, julgo que ajuda um pouco a pensar sobre este assunto. É a história de um ferreiro. Havia um homem que trabalhava como ferreiro que, após ter vivido uma vida em pecado, entregou a sua vida a Jesus, converteu-se. Deus transformou completamente a vida deste homem e ele passou a viver em função da sua nova fé em Cristo. Era um homem muito dedicado a Deus e à Igreja. No entanto, a sua vida começou a ir de mal a pior. Tudo começou a ficar mal. E isto começou a notar-se. E foi de tal forma notório que um dia um amigo dele disse-lhe: "Eu acho muito estranho as dificuldades que estás a passar desde que te tornaste cristão. Longe de mim querer enfraquecer a tua fé, mas, honestamente, ser crente só piorou as coisas para ti." O ferreiro ficou muito triste com aquele comentário e, naquele momento, ficou calado. Então, foi até ao seu quarto, fechou a porta, dobrou os seus joelhos e falou assim com Deus: "Senhor, por mais que eu tenha ficado chateado com o meu amigo, ele não mentiu. Desde que me converti, parece que tudo piorou para mim. Por favor, Senhor, dá-me sabedoria e entendimento para eu encontrar a resposta certa para ele e para mim." A resposta de Deus veio ao seu coração exatamente num dia em que o seu amigo o veio visitar também. Enquanto o ferreiro trabalhava o ferro, foi dizendo: "É bom ver-te, amigo. Estás a ver este aço? Sabias que para transformá-lo numa boa peça ou ferramenta, eu preciso trabalhar muito nele? Primeiro, eu aqueço a uma temperatura muito elevada. Depois, pego numa marreta pesada e bato nele com toda a força possível até que ele comece a ganhar a forma que eu quero. De seguida, pego nessa peça e, num movimento rápido, mergulho num tanque de água fria até se ouvir os seus gritos em toda a oficina." O seu amigo não entendeu e o ferreiro continuou: "Depois disto, eu repito todo este processo tantas vezes quantas necessárias até conseguir fazer com que a peça chegue ao formato ideal. Nem sempre eu consigo à primeira e então tenho de repetir todo o processo. Só que às vezes o aço não suporta esse tratamento e começa a rachar todo. Então eu pego nele e lanço no monte de ferro velho." O seu amigo interrompeu dizendo: "Eu sei de tudo isso. Ou será que já te esqueceste que trabalhamos juntos?" Então o ferreiro respondeu: "Eu sei que tu sabes. Eu só queria dar-te uma resposta sobre o que disseste da minha vida e estar a ir de mal a pior depois da minha conversão a Cristo. É que, assim como acontece com a peça de aço,
até se tornar no objeto que pretendo, também Deus o faz comigo, fazendo-me passar por autênticas provas de fogo. Eu sei que não tem sido fácil, mas estou a aceitar com alegria os golpes de marreta que Ele me tem dado, porque eu sei que estou a ser moldado. A única coisa que peço a Deus é que Ele nunca desista de mim e que me dê forças para suportar este tratamento, até que um dia eu consiga ter a forma que Ele deseja. Não quero de maneira nenhuma ser reprovado e lançado num monte de ferro velho, ou voltar a ser aquele que era antes. Esta história mostra que se tu e eu estamos a passar por dificuldades, e elas são evidentes com esta pandemia que estamos a enfrentar todos, se estamos a passar por provações ou lutas, mesmo sendo cristãos, Deus pode estar a moldar a tua vida e a minha vida. Ele promete que a sua recompensa será muito maior do que a dor que nós passamos. Eu tenho noção de que nada se consegue com facilidade, a não ser que não seja de uma forma lícita. Tudo tem um preço, tudo tem um custo. E esta história mostrou-nos que para atingirmos alguns patamares na nossa vida, às vezes temos que passar por lutas e provações. Em Marcos, capítulo 4, versículo 17, na parábola do semeador, diz assim o Senhor Jesus em relação à semente e ao terreno em que ela caiu. No versículo 17 ele diz: mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos, depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam ou abandonam a fé. Eu não sei o que é que tu pensas, não sei que pensamentos é que passam pela tua cabeça nos dias que vivemos. Há muitos crentes que não resistem e em momentos de tribulação abandonam a fé. Às vezes o diabo pode tentar enganar com suas mentiras, como ele tentou fazer com este ferreiro. Afinal, de que vale a pena ser cristão se sofres como eu? Existem também os que reclamam por tudo e por nada. Os murmuradores, aqueles que acham que tudo está mal, culpam toda a gente, o pastor, a igreja, o irmão, a irmã, toda a gente. Até mesmo o próprio Deus. Eu pergunto, será que esta atitude resolve alguma coisa? Resolverá o problema desta pandemia? Será que esta é a atitude correta? A postura certa que um cristão deve ter? Deixa Deus trabalhar e moldar a tua vida. Mesmo que tenhas que levar algumas marretadas, como o ferreiro da nossa história de hoje. Mas, graças a Deus, também existem os que reconhecem os benefícios da tribulação, que sabem que nada acontece por acaso e que se Deus permite tribulação, é porque tem com isso um propósito. E o versículo 18 e 19 da nossa leitura de hoje diz assim: e outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ficam infrutífera. Mas os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100. Os que recebem
a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. Um dia tu recebeste a palavra de Deus. A recebeste com alegria e tens dado o teu fruto também. Mas Deus pode querer trabalhar a tua vida e a minha vida, a nossa vida. E pode ter propósitos bem claros para cada um de nós. Deixa Deus trabalhar a tua e a minha vida. Deixemos Deus moldar-nos. Estás disposto a deixá-lo fazer isso? Enfrentemos estes tempos difíceis, lembrando que toda a tribulação é passageira e produz um peso de eterna glória. Lembrando também que Deus nos consola em toda a nossa tribulação. E não esquecendo que a paciência é fruto da tribulação, como lemos lá em Romanos 5. A tribulação é o resultado, ou pode resultar em paciência. Certamente isto pode acontecer na nossa vida. Por isso, olha para os aspectos positivos no meio desta tribulação. Olha para aquilo que pode ser útil à tua vida. Foca-te em Deus. Deixa Deus consolar o teu coração, animar-te e trabalhar em ti para fazer de ti aquela pessoa que Ele quer que tu sejas. A tribulação passará. Deus consolará o teu coração. E todos nós haveremos de sair fortalecidos e vitoriosos no Senhor. Amém. Tenha um bom dia. Que Deus te abençoe.